Bom dia pessoal. Nós vamos estar lendo aqui passagem da Bíblia onde mostra após a morte, na ressurreição, aqueles que forem morar com Deus, a respeito homem e mulher. O que vai acontecer em relação a casamento? Por exemplo, pessoas morreram agora, né? E a outra pessoa ficou cônjuge e ela se casou com outra pessoa. E aqui Jesus Cristo mostra e fala a respeito disso. Naquele dia aproximaram-se deles alguns saduceus que diziam não haver ressurreição. Eles perguntaram, né? Na ressurreição, qual desses homens será marido dessa esposa? Se ela casou várias vezes, se morreu várias pessoas, porque que desposaram. Aí Jesus respondeu, é o que ele responde a você, responde a mim, e você vai ver o motivo, você vai ver a causa de tudo isso daí. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então ele quis mostrar ali, porque nas Escrituras diz a esse respeito, né? E diz a respeito da criação disso. E Deus criou o homem, criou a mulher, e a não valorização disso que Deus deu, o desprezo que as pessoas deram a respeito disso, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, quer dizer, após a morte, aqueles que vão morar com Deus, o povo, homem e mulher, Deus no reino de Deus, na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lhe tendes lido o que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E não é Deus de mortos, e sim de vivos. Deu para entender? Ele falou assim que no reino de Deus não se casam e nem se dão em casamento. Aí algo ali, Deus deu algo e confiou, né? Algo criado por ele, maravilhoso para o homem. Você vai entender o que se tornou isso. Você acha que não teria continuação se fosse algo, se fosse valorizado, né? O motivo de queda de muito homem, motivo de queda de muita mulher, o que virou o relacionamento íntimo. Então não se casam e não se dão em casamento, serão como os anjos do céu. Então por quê? Porque está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó, algo maravilhoso e valioso, que é a união, né? O prazer, o sentimento, o convívio de um homem e de uma mulher. E Deus criou isso maravilhoso, né? Criou algo, a união, né? Esse laço que era para ser de união, para ser um levantar o outro, um se aquentar o outro, edificar filhos, família, um sentimento mútuo, uma alegria um com o outro, a felicidade um com o outro. Deus criou para isso, mas ambos desprezaram. Você vê que não valorizaram. Isso virou até moeda de mercado. A vida pessoal, a vida íntima, o prazer sexual se tornou algo pervertido, né? Ambos que fizeram pouco caso. Então, quer dizer, o ser humano fez pouco caso disso, fez disso. Pode ver, um homem: eu não quero muita mulher, e por causa disso ele mata e destrói. Por causa dessa intimidade, poucos sobressaíram sobre isso. Então onde vem o adultério, vem a destruição, a pessoa vai atrás de outra pessoa. Então o ato sexual, o ato íntimo virou algo que fora dos planos de Deus, fora do objetivo que ele
planejou tudo isso? Ele planejou uma coisa linda, planejou uma coisa, ele criou, ele desenvolveu a vida, homem e mulher, né? O relacionamento que era para multiplicar, para a pessoa crescer, ter um envolvimento com isso, uma vida de sentimento mútuo um para com o outro. Falhei uma auxiliadora idônea, que seja conveniente, apropriada, uma pessoa que largará o seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa. Então ele criou algo para ser junto ali, não algo que por qualquer coisa, não, joga fora. Por qualquer coisa, abandona. Por qualquer coisa, se vende. Por qualquer coisa, vira uma perversão. Homem com homem, mulher com mulher, virou aquilo que Deus trouxe precioso, se tornou pervertido. E não aproveitaram a beleza de tudo isso. Então, por isso que no reino de Deus, na ressurreição, não se casam e nem se dão em casamento. Algo projetado por Deus que foi desvalorizado e tratado com coisa banal. Então, o ser humano tratou isso com coisa banal, fazer de coisa de qualquer jeito, fazer do jeito que tem, fazer pervertido, usando disso para estrupar, usando isso para tomar força, obrigar, matar e destruir a pessoa. Já que não pode ficar comigo, vou destruir. Você não vai ficar comigo, você vai morrer. Então, sem ordem e sem decência, perversão, orgias. Então se tornou isso na vida dos reis, na vida de um. Então se tornou, como diz a moeda, de trabalho, o sexo, trocar o sexo por dinheiro. Então foi usado, a pessoa fez isso se tornar algo que se vende. Então por isso que no reino de Deus não se casam nem se dão em casamento. Então você vai entendendo a situação que gerou, né? E Adão, por causa de Eva, que desobedeceu, ele preferiu ficar com ela por causa do relacionamento com ela do que ficar com Deus. Então no reino do céu todo mundo vai se ver, todo mundo vai se conhecer, entender? Mas não existe mais o casamento, não existe mais vida pessoal, não existe. Serão como os anjos, terão todo mundo ali, mas cada um agora vive a sua vida de adorar a Deus. Então hoje aqui na terra, você fugir disso, você fugir da perversão, você fugir desse daí, você cuidar do seu casamento, você cuidar da sua vida pessoal, você procurar fazer o máximo possível para você estar dentro dessa condição, você viver uma vida de conforme Deus deu. Porque realmente após a vida, na outra vida, na ressurreição, então os corpos que vamos receber, que estão lá, que é um corpo glorificado, cada um vai receber, então serão como dos anjos, não se casam e nem se dão em casamento. Então estarão duas pessoas ali, mas são duas pessoas que servirão a Deus, adorarão a Deus, e isso, para quem serve a Deus, para quem tem, é a maior alegria que tem, porque a maior alegria de quem encontra Deus é em servi-lo, servir para adorá-lo, e Ele acima de tudo e em primeiro lugar, né? E por causa do prazer, depravaram algo lindo que Deus fez. Deu para entender? A união íntima, sexo, virou mercadoria, perversão e destruição e morte da humanidade, né? Viverão no céu na glória de Deus, viverão ali uma alegria, todo mundo um com o outro, né? Como se fosse igual os anjos, fala que é o anjo, não vai existir a diferença entre você, eu sou homem, você é mulher, e para ter indiferença, serão todos iguais, são todos iguais, estarão todos diante de Deus, servindo a Deus, pois aquilo que era uma bênção se tornou destruição na humanidade. Quer dizer, então aquilo que Deus criou com mais
Deus trabalhou em cima disso, da união, da vida sexual, do prazer de cada um ter, um homem ou uma mulher, mas na paz, na alegria, na presença de Deus, casado, o homem e sua mulher, não na perversão, não trair um outro, não a infidelidade. Então, porque Deus odeia a infidelidade. A união que Deus criou se tornou uma afronta para homens e mulheres. Então, aquilo que Deus criou, então se tornou uma afronta. A cada dia, o cara está com a mulher, daqui a pouco a vida pessoal, quando fica sabendo, saiu com outra pessoa por causa da intimidade, porque quis ter intimidade com outra pessoa. Então se tornou uma afronta. Aquilo que era para viver com a mulher dele se tornou uma afronta na vida dele. Por isso que no reino de Deus não se casam e nem se dão em casamento. É o que Jesus determinou. Isso aí veio a se tornar a queda e a destruição de muitos. Então, quer dizer, você vê ali, tá tudo bem, 20 anos, 10 anos, 40 anos de casado, daqui a pouco, por causa do prazer íntimo de uma pessoa mais nova daquilo outro, ele foi atrás e querer. Então, por causa daquilo, ele destruiu a vida dele, destrói tudo, e por causa de uma traição, por causa de um ato íntimo, o cara foi lá e matou o cara, matou a mulher, matou todo mundo, matou muitas vezes, não quis ficar, se suicidou por causa da vida íntima, por causa da não teve uma condição íntima, uma coisa, não alcançou aquilo lá. Então ele o que vai e se suicida, vai e se mata, ele vai e pratica o suicídio e o homicídio. Ele tanto se mata como ele mata outras pessoas por causa do sexo, por causa do prazer, por causa de um relacionamento, por causa de uma intimidade. Ele destrói tudo, destrói a vida dele, põe a vida dele. Muitos que estão no inferno por adultério, morreu ali, foi pego no adultério e matado. E por causa daquilo ali, muitos que estão no inferno viveram essa perversão, viveram essa orgia, viveram em querer ter muitas mulheres, viveram em querer ter muitos homens, viveram em usar disso do sexo, da vida íntima, como prostituição, se prostituir, ganhar dinheiro com isso daí. Então isso não se tornou mais prioridade, não se tornou mais viável. Então Deus, no reino de Deus, então esse tem que ser a nossa alegria, saber que nós vamos servir a Deus. Não existe casamento, vamos conhecer a pessoa que estava contigo, você conhecer a sua esposa, seu marido, mas você não haverá mais não se casam, nem se dão em casamento. Esse lado pessoal não haverá mais. Quem diz é o que eu acabei de ler. Jesus diz isso em Mateus 22, porque na ressurreição nem se casam, nem dão-se em casamento, são porém como os anjos do céu. Quem disse isso? Então você ouviu. Então você tem que encher de alegria, transbordar de alegria, que é servir a Deus. Você vai viver no reino, no paraíso, e o que é lá, o que Ele tem proposta para lá, Ele sabe de tudo, e é maravilhoso demais para nós. É maravilhoso, isso tem que ser algo esplendoso para nós. Então você tem que procurar viver o que você tem hoje. Você tem que defender a sua intimidade, defender seu casamento, defender você e sua esposa. A esposa tem que defender a vida dela para com o marido tem que defender a vida dele para com a esposa dele. Os dois têm que lutar para que a união prevaleça enquanto estiver aqui na terra. Passou daqui, não importa, foi o que ele falou, é o que disse, e tem muito mais além do que isso lá no céu. Então vamos viver segundo o que ele disse, amém, graças a Deus, porque Deus é um Deus de surpresa. Antes dele formar o homem e a mulher, ele criou o paraíso, criou tudo, criou os animais, as árvores, frutíferas, fez tudo, formou. Então Deus é um Deus que presenteia, é um presente. Quando você estiver lá, nós estivermos no céu. Por isso você tem que fazer de tudo, vencer. Então não quero morar assim, no céu.
Deus surpreende, Deus é um Deus de surpresa, um Deus de grandiosidade, é um Deus que forma, gera, desenvolve, e é todo dia, ele tem tanto poder que ele não fica parado, de tanto criar, formar isso, formosura, grandeza, abundância. Ele é dono do ouro, tudo é feito de ouro, tudo é feito de maravilha. Então que o relacionamento que vai ser ou que vai deixar de ser, vamos passar a adorar. Se ele falou que vai ser assim, amém, beleza, porque tudo que Deus faz é bom, né? E como diz aquele ditado, né? Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom, e sempre vai ser maravilha o que tem. Então creia nisso. Na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento. Seja isso para com a sua vida. E porque tudo isso se tornou, por causa do homem, objeto de sensualidade. Se tornou algo pervertido. O diabo conseguiu perverter e o homem não valorizou isso. O ser humano não tem valorizado a vida pessoal. Poucos que se escapam dessas situações, né? Então vamos abraçar a ideia de Deus, abraçar os pensamentos, pois lá é infinitamente mais do que pensamos, grandeza bom, e do que pensamos ou que possamos imaginar, a grandiosidade, o bem que Ele faz, né? Vou fazer uma oração determinada para que Deus dê força para você vencer agora. Ó Deus, em nome de Jesus, essa pessoa ouviu essa oração, ouviu essa pregação. Sim, meu Pai. Então, mas agora no momento, o diabo quer destruir, perverter, está tentando ou já conseguiu. Então, meu Deus, eu quero interferir no teu poder, na vida pessoal, na vida íntima, nesse casamento. Não venha ser roubado isso, meu Pai. E por causa disso, eles sejam condenados, meu Pai. Meu Deus, pessoa que está pensando em adultério, está pensando em largar, está pensando em separar, estava criando conflito, estava a frieza, meu Pai, destruindo onde o diabo estava agindo. Então peleja agora, meu Deus, é determinado. Essa pessoa precisa agora dessa resposta. Manifesta o teu poder e seja desfeito, destruído, aniquilado, expulso da cabeça dela, do corpo dela, dos pensamentos, meu Senhor, da ação, meu Senhor, que o diabo queria perverter, queria colocar pessoa, queria colocar, meu Pai, situação. E essa pessoa, meu Pai, ainda não teve encontro contigo, e por causa disso, desse problema, desse sofrimento, meu Pai, que o diabo coloca sentimental, coloca, meu Pai, fazendo essa pessoa ficar solteira, fazendo essa pessoa, meu Pai, destruir o casamento, largar, abandonar filhos, abandonar tudo, meu Pai, tá com a cabeça virada por causa de trabalho. Então, meu Deus, trabalho de macumbaria, feitiçaria, inveja, meu Pai. Meu Deus, eu quero legiões de anjo agora. Eu quero legiões de anjo agora, pelejando pela cabeça, pelo coração, pelo corpo, pela mente. Quando ela dorme, essa pessoa peleja por este homem, o Senhor seja consumido, pois eu determino, sai desse casamento, sai dessa vida, sai dessa casa, sai do ser, sai da cabeça. Você quer destruir, você que armou já tudo isso daí para matar, para destruir, causar destruição. Meu Deus, enviado legiões de anjos, envia os príncipes, envia Miguel o arcanjo, envia, meu Pai, 3 príncipes contra cada principado, e seja amarrado e solta essa cabeça, solta esse coração, solta a entrega dessa pessoa para Deus, solta ela se entregar. Você que mediante, por causa de tudo isso, ela fica descontrolada, você, espírito imundo, sai. Os anjos de Deus, meu Deus, eu estou clamando por ela, e eu determino, no lugar dessa maldade, no lugar dessa perversão, no lugar dessa separação, coloca a união, coloca a determinação, coloca, meu Pai, a proteção do Senhor, coloca os bons pensamentos, coloca, meu Senhor, o amor, a união. Meu Deus, que essa pessoa vem entregar a vida para o Senhor, recebe a vida dela agora, que ela dobra, se humilha, se arrepende, ela determina ser espelho, meu Deus, ser espelho, meu Pai. Essa pessoa que na caminhada estava fraca, estava enfraquecendo, então, meu Senhor, ela passa a ser fiel, onde o Senhor coloca ali muito, meu Deus, se era por causa de vida financeira, de estresse, de problemas, de saúde, de doença, então arranca agora essa doença, arranca esse mal, meu Pai, esse mal súbito que vinha
causando esse multidão de pensamento, essas setas de dúvida, incerteza a respeito da pessoa, meu Deus, que ela venha se arrepender e se humilhar aos teus pés, e ela recebe o Senhor. Entra dentro dela com o teu poder, entra dentro dela com a sua alegria e leva cativo todo o mal, todo pensamento, e eu determino isso, eu ordeno em nome de Jesus, que saia agora da cabeça dela, da vida dela e desse relacionamento. Que o Espírito Santo desça sobre ela, meu Pai, inunde o coração dela.